Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, bem como o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Ordem dos Fisioterapeutas e agradecer desde já as preocupações que aqui nos trouxeram. Sendo que algumas delas estão na linha das que nos deixaram já quando a audiência do Grupo Parlamentar do PSD, em junho passado, quando nós fizemos a audição de várias ordens, e infelizmente parece-nos também que não houve grande desenvolvimento desde essa altura, envolvidos mais 2 meses, sobre o ponto de situação destas propostas. Dito isto também, um lamento que, quanto às gralhas e aos erros, que nós só entendemos porque o Governo tomou uma opção, quanto a nós, desastrosa, de colocar num único diploma legal os estatutos de todas as ordens, algo nunca visto, e que recorreu sistematicamente ao copy-paste, que fez com que aquilo que é a realidade de uma ordem não seja a da outra, mas está tudo como se fosse tudo a mesma coisa. Isto leva realmente a grandes constrangimentos e até a confusões. Outra das nossas preocupações, e depois gostava também aqui de que se pudessem desenvolver naquela fase as respostas, tem a ver com a questão dos atos. Uma das grandes preocupações do PSD, e o Sr. Bastonário acabou por referi-lo en passant, mas referir, é o problema de, na realidade, nós estarmos perante uma verdadeira desregulação sob a capa da regulação. Isto pode parecer uma contradição de termos, mas parece-nos que não o é. E não é porque está-se a perder uma oportunidade de fazer aqui de limitar aquela que é os atos próprios dos fisioterapeutas, porque é uma das ordens que não tem os seus atos próprios regulamentados, e também foi a única da área da saúde que não foi adaptada nesta que seria a salvaguarda. E, portanto, qual seria aquela que é a redação, a forma de se ultrapassar esta questão, até porque, tendo nós a expectativa, porque julgamos que temos que tê-la até ao fim, que desta vez o Governo esteja disposto para ouvir, porque coisa que nunca aconteceu antes, sempre fizeram de conta que ouviram, mas depois, no momento da verdade, isso não veio plasmado nos diplomas legais e, portanto, nunca se retirou consequências daquilo que foi ouvido ao longo de todo o processo, que tem meses, como sabem, até à presente altura. Porque o PSD avisou abundantemente, exaustivamente, para a questão dos atos, que era algo fundamental e que tinha que ser salvaguardado logo na Lei Quadro. E, portanto, isso, como não foi feito, levou agora a todas estas confusões e estes problemas que as ordens sistematicamente nos têm vindo a denunciar. Portanto, como teria que ser feito? Também depois há outra questão, Sr. Bastonário, que aqui não falou, mas eu gostava, se fosse possível, relativamente ao artigo 63A, naturalmente, que era a questão da carteira profissional europeia. Estando nós no âmbito da União Europeia e salvaguardando-se e escudando-se o Governo como sendo uma obrigação de um acordo no âmbito do PRR, precisamente com a União Europeia, para avançar com esta alteração legislativa, e neste edifício europeu onde nós todos nos movimentamos, qual é o impacto que tem nesta carteira profissional europeia dos fisioterapeutas, nesta carteira profissional, que é uma competência da Ordem, portanto, que neste momento não sabemos muito bem como é que vai estar e, portanto, para nós era importante. Também, como é que se pode, nesta altura deste processo, que já estamos nos diplomas setoriais, como é que se pode salvaguardar aquele que é o exercício na prática ilegal da profissão? Nós temos os reconhecimentos, um diploma vindo de um qualquer país, inclusive, como falou aqui muito bem o Sr. Bastonário, de um profissional suspenso por más práticas, porque violou as leis artis, pode ter causado até graves problemas de saúde no seu utente, na pessoa que recorreu aos serviços, e nada o impede, ao abrigo desta classificação, desta nova proposta, de chegar a Portugal, colocar uma qualquer placa e exercer como se fosse um profissional idóneo para o exercício da profissão. Isto para nós, tendo em conta que o espírito das ordens tem de ser a salvaguarda do interesse público, porque é por isso que lhes é dada esta veste pública, de interesse público, e são profissões regulamentadas, e na área da saúde, que é uma área particularmente sensível, como é que nós podemos fazer face a estas entropias que são muito sérias e com consequências até que podem ser devastadoras na saúde das pessoas.
Depois também gostava, se fosse possível, nos explanarem quanto aos órgãos e a forma como eles estão pensados nesta nova orgânica na vossa proposta, quais são os impactos que acham que não estão de acordo, até porque é uma ordem nova e, portanto, é uma grande oportunidade de se começar bem e não se começar logo mal. Desculpe, mas às vezes, em ordens mais antigas, como algumas que existem em Portugal, é mais difícil, por vezes, acabar com algumas entropias. Nesta, que é uma ordem ainda muito jovem, é uma oportunidade de começar com o pé direito, se me permitem a expressão, e depois, finalmente, quanto ao período de transição de 120 dias, que está na lei, esta disposição transitória de 120 dias, para que os novos órgãos, as eleições, sejam convocadas e os novos órgãos sejam indigitados, digamos, e tomem posse, que no fundo é isto que quer dizer, como é que na vossa ordem, qual é o impacto e como é que vem esta exigência que está aqui no diploma, porquanto nos preocupa, e finalmente também qual o impacto financeiro que tem a remuneração de todos estes novos órgãos, até porque nós sabemos que normalmente o exercício de funções nos órgãos é gratuito, é gracioso, mas quando vamos buscar uma tal percentagem de profissionais e alguns que está especificamente dito na lei que têm que ser remunerados, qual é o impacto que tem numa ordem como a vossa? E muito obrigada, e estaremos aqui, como sempre estivemos, disponíveis para tentar melhorar, pelo menos tentar melhorar aquilo que estamos aqui a discutir. Muito obrigada.